Olá, tá começando mais um VeraCast, seja muito bem-vindo. E esse primeiro trimestre do ano aqui é perfeito para pensar em recomeços, para colocar vários planos em dia, né? E entre as metas de aprender um novo idioma, guardar dinheiro, tem uma que sempre aparece lá no topo da lista, que é cuidar um pouco mais da nossa saúde. E aí fica a pergunta, por onde começar? Então, antes de se matricular na academia ou sair por aí cortando carboidrato, por exemplo, tem um passo que é fundamental e que muita gente se esquece, que é entender como está a sua saúde agora. É por isso que hoje nós vamos falar da importância do check-up, de um planejamento realmente para a saúde. É um ponto de partida para traçar metas que realmente façam sentido para você. Quem vai me ajudar a construir esse plano aqui hoje são dois especialistas, a ginecologista a doutora Andréa Laureano, bem-vinda mais uma vez ao VeraCast. Muito obrigada, Marcela. E também doutor Hugo Pazianotto, cardiologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado, Marcelo, pelo convite. É uma satisfação falar de um assunto tão importante que é o check-up. É isso. Nem todo mundo, né, tem essa rotina, esse hábito de já fazer um check-up, fazer alguns exames, inclusive preventivos, nesse período do ano, né? Então, antes de sair fazendo dieta, aquela planilha de atividades físicas, acho que é bem importante a gente olhar para dentro, né? Fazer um planejamento realmente para a saúde. É um momento estratégico, doutor? Sim. É importante a gente usar esses momentos, né? Virada de ano, a gente tem esse monte de programações, né? Vou fazer um pouco de exercício, vou mudar a dieta, vou ver um amigo que eu não vejo há muito tempo, mas a gente não olha para nossa saúde, né? E às vezes usar isso como um marco mesmo temporal, né? Então, olha, é início do ano, eu vou fazer minha rotina, eu vou me conhecer, vou saber se eu preciso fazer alguma mudança para eu passar o ano bem. Até uma questão de segurança, né? Antes de começar qualquer hábito novo. Exato, a gente estava conversando, né, que essa virada de ano, começo de ano, ele traz um senso de urgência da gente conseguir colocar nossos exames em dia e acho que a gente consegue ter o ano todo para que a gente pense em quais são as estratégias que a gente pode adotar para que a gente chegue no próximo ano com uma saúde melhor e que a gente tenha realizado todos os nossos programas de rastreamento que são necessários. A gente está em março aqui, mas realmente o ano só começa depois do carnaval, então é em março que a gente começa a pensar melhor sobre a nossa vida e sobre a nossa saúde, né? No geral, no Brasil é assim. Doutor, falando da saúde do coração, quais são os principais exames, né, que são importantes, né, para a gente fazer nessa época? Tá, uma ótima pergunta. Na verdade, quando a gente fala de prevenção, né, desse check-up, a gente tem que individualizar. Não existe nenhum exame que é obrigatório ou algum exame que a gente pode deixar de lado. Quando a gente conhece o paciente, isso começa, né, numa boa história clínica, que é a famosa anamnese, conhecer o histórico de saúde, doenças prévias, medicações que eventualmente faça uso, algum sintoma que às vezes ele nem percebeu, mas a hora que a gente conversa, a gente identifica, histórico familiar, um bom exame físico que nos dá muita informação, e aí sim direcionar a questão dos exames. Existem alguns exames que são muito clássicos e necessários. Então, é ver, será que eu estou com diabetes? Então é a glicemia, a hemoglobina glicada. Será que eu estou hipertenso? A gente consegue ver isso no exame físico. Será que eu estou com colesterol muito alto? Eu preciso mudar algum hábito? Então existem alguns exames que são mais clássicos, necessários, mas eu individualizar e aí sim direcionar. Eu preciso fazer um ecocardiograma, um eletrocardiograma, ou eventualmente eu preciso de algum exame mais invasivo. Esse momento da consulta, da conversa, do entendimento do paciente é o principal. Então é um conjunto de ações, tudo começa numa boa conversa ali com a pessoa, né? Um olhar individualizado. No caso da saúde da mulher, né? Nessa rotina, nesse planejamento, o que é importante pensar, doutora? O ginecologista, ele é o médico da mulher, né? Assim, então, eventualmente, eu pego mulheres com colesterol alto aí pós fim de ano, pós carnaval, e a gente acaba sendo o alerta para que essa paciente faça um acompanhamento cardiológico. Sempre devem ter alguns exames que são direcionados aí, específicos para a sua individualidade, mas na ginecologia a gente tem exames para rastreamento que a gente deve se preocupar, né? A mamografia a partir dos 40 anos, colonoscopia a partir dos 45 anos de idade e a coleta do Papa Nicolau, né? No ano passado, a gente teve uma atualização do Ministério da Saúde em relação não a como vai ser feito o exame, o jeito da coleta é igualzinho para as pacientes, mas o que vai ser analisado. A gente faz uma coleta do painel do HPV. E o painel do HPV, ele é uma pesquisa mais extensa do gene do vírus e ele permite com que a gente saiba se essa mulher entrou em contato ao longo da vida
com o vírus do HPV de alto risco para câncer de colo de útero ou para baixo risco, e permite ter ações mais antecipadas, que a gente não precise esperar que tenha alguma alteração. A recomendação da coleta do Papa Nicolau, né, ela deve ser dos 25 aos 64 anos de idade. E essa mudança no rastreio acho que vai trazer muita tranquilidade para os pacientes, porque quem tiver o exame normal vai poder fazer a coleta em 5 anos. Quem tiver o exame alterado já vai para condutas específicas que permitem fazer biópsia e tratamento muito mais próximo. E além disso, a gente não pode esquecer, né, assim, o ginecologista está acompanhando mulheres ao longo da vida toda, né, assim, desde a primeira menstruação até pós-menopausa, a gente também tem que se preocupar com a saúde óssea. Então, a gente também faz o exame de densitometria, que é recomendável fazer a partir dos 65 ou antecipar para quem tem algum fator de risco. Então, tudo vai depender da idade do paciente e também do histórico, né, familiar e tudo mais. Exato, e é sempre nessas consultas de primeira rotina, a gente identificar riscos para que a gente possa entender como acompanhar melhor esse paciente, né? E para ele fazer o planejamento também, né? Bom, fui ao médico, fiz os exames, os principais exames, por exemplo, laboratoriais, aí vem aquele monte de nome, de número que a gente quer interpretar ou joga lá na internet, né? E fica com um monte de dúvida, né? O que pode indicar, por exemplo, um colesterol alto, né? O colesterol ruim alto, um risco silencioso para a saúde cardiovascular, por exemplo, diabetes. Vamos interpretar um pouquinho, doutor, esses números, esses dados, esses nomes que às vezes a gente acha que são meio feios? É uma sopinha de letras ali, sim, na hora que a gente ouve olha. lá HDL, LDL, glicemia, o que é isso? Sim, é importante falar que esse colesterol ruim ou bom é muito mais algo para a gente entender a dinâmica do colesterol no nosso corpo, né? O colesterol é necessário para a nossa vida. Né? Ele age tem diversas ações. Então, eu vou usar ele para produzir hormônio, eu vou usar ele para produzir a parede das minhas células, eu vou usar ele como uma fonte de energia, os triglicérides. Mas é aonde esse colesterol está que vai me definir se é melhor ou se vai me trazer um risco. O colesterol é uma molécula de gordura. A molécula de gordura, ela não é hidrossolúvel, né? Então, se a gente joga na água, a gente vê o óleo ali boiando. Sim. E do nosso corpo é a mesma coisa. Então, ele tem um monte de moléculas que envolvem essa gordura e vai ser responsável por transportar. E aí vem os nomes, HDL, LDL, VLDL. Então, quando a gente fala de colesterol ruim, são todas as partículas que vão levar esse colesterol para a corrente sanguínea e vão favorecer a formação das famosas placas de gordura, e que numa fase avançada vão causar os infartos, os AVCs, as anginas. Então essa é a importância ali do porquê a gente abaixar esse colesterol ruim. O triglicérides é a mesma coisa, né? Ele também faz parte desse contexto, uma forma que o organismo se organizou para guardar energia, mas a hora que ele está em excesso, ele também vai aumentar a formação dessas placas. Então, por isso a importância de cuidar do colesterol, né? De saber exatamente como que ele está, como que a gente pode melhorar. Existem diversas estratégias que devem ser sempre avaliadas. No caso da glicemia, quando entra aí um sinal de alerta para a pessoa ficar atenta e falar, posso estar pré-diabético ou até diabético? Sim. A da glicemia envolve justamente isso, né? Essa doença que é o diabetes, que causa muitas repercussões, inclusive as repercussões cardiovasculares, né? Aumenta o risco de infarto, de AVC, doenças, né, oculares, nefrológicas, insuficiência renal, enfim, ela acomete todo um organismo quando está descontrolado. E a gente usa basicamente 2 exames, que é a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. E ele vem em faixas para a gente se preocupar. Então, faixas, quando ela vem abaixo de 100 ou a glicada abaixo de 5,7, a gente fala que a gente está numa fase de normalidade. Entre esse valor, entre 100 e 125, ou 5,7, 6,5 da glicada, a gente fala de um pré-diabetes. Uma fase onde eu já tenho que ter muito mais atenção. A gente sabe que boa parte desses pacientes, pelo menos 50%, vão evoluir para um diabetes em 5 anos se nós não formos efetivos nesse cuidado. E aí sim, mudança de estilo de vida, medicação, enfim, realmente mudar a rota do paciente. E o diabetes, quando ele vem acima de 126, né, ou a glicada acima de 6,5. Então a gente consegue direcionar isso e, consequentemente, reduzir risco, que é o grande ponto do check-up, né? Eu imagino que o risco maior também esteja na manutenção desses marcadores, desses índices alterados, né? Isso ao longo de meses, anos, se a pessoa não corrige, não busca mudar os hábitos ou até fazer um tratamento, pode ter maior risco cardiovascular. Sim, o grande problema dessas doenças, né, vamos falar principalmente do diabetes e do colesterol alto, são doenças silenciosas. Assim como a hipertensão, né, que também entra nesse contexto, não tem um laboratório que a gente faz, mas tem um exame físico.
São doenças silenciosas e que elas estão ao longo do tempo causando as lesões, provocando, por exemplo, as obstruções das artérias, e quando vai se manifestar, por vezes isso já é tarde. É um infarto grave, é um AVC grave, né, na rotina ali do dia a dia, né, da UTI cardiológica. A gente vê muito isso, o paciente chega com um infarto, o senhor conhece o diabetes, sabe que você tem? Não, eu não sei. Tem pressão alta? Eu não sei. E a gente vai fazer o diagnóstico naquele momento. Ou seja, se a gente fosse recapitular e ter iniciado o tratamento lá atrás, talvez a gente não tivesse chegado a esse ponto. Mudado o cenário, né? No caso específico da mulher, com todas as particularidades hormonais que ela tem, em diferentes fases da vida, aí também muda o risco cardiovascular, né? Com certeza, né? Assim como a gente começa a atender as pacientes, né, a partir da primeira menstruação, essas pacientes eventualmente têm um risco cardiovascular muito baixo, né? Embora com o nosso estilo de vida que a gente tenha, a gente com sedentarismo, alimentação, a gente tem aumentado fatores de risco mesmo para pacientes jovens, né? Tem observado isso em consultório já? Com certeza, sim. A gente acompanhando gestantes, a gente percebe que às vezes essa gestante já vem com algum fator de obesidade, algumas já com pressão alta, que isso aumenta o risco, né, na gestação, já tem colesterol alto, que é um momento de gestação que a gente não vai poder fazer o tratamento específico, caso ele seja necessário. Então, a gente consegue perceber esse nosso estilo de vida tendo impacto já agora. Mas, claro que para as pacientes aí pós-menopausa, o risco cardiovascular, ele aumenta por conta da nossa alteração hormonal. Então, ele também deve ser um foco aí nessa fase da vida, nessa saúde cardiovascular. E o que eu sempre falo, né, para as minhas pacientes, assim, é que os exames, eles não são preventivos. Eles nos dão a oportunidade de olhar o filme que aconteceu até aqui. Eles não vão conseguir olhar o que vai acontecer. O que vai acontecer vai depender das nossas ações. Sim, falando em sintomas, né, que a mulher pode perceber, ficar atenta, quais são os principais aí que podem indicar algum problema? Quais alterações? Quando a gente faz essa anamnese, né, da consulta, a gente está tentando entender o que essa paciente precisa da consulta e qual é o nosso olhar em cima das queixas que ela tem. Então, sempre ficar atento a nódulos mamários, a alteração de ciclo menstrual. O ciclo menstrual normal, ele vai durar de 21 a 35 dias. Então, o ginecologista sempre estimula para que a paciente entenda como que está o ciclo dela. Um ciclo tem uma duração normal de 1 semana. Um volume médio aí de uma troca de absorventes, por exemplo, em torno de 4 a 5 dias. Então, a gente tenta entender esses padrões que a mulher está apresentando para entender se eles estão dentro da normalidade ou se tem alguma coisa que a gente precisa investigar. Feito o check-up, feitos os primeiros exames, a conversa com o médico, é hora de fazer o planejamento, né? Das mudanças, por exemplo, de estilo de vida e começar a colocar isso tudo em ação. A gente sabe que algumas promessas que a gente faz no primeiro semestre, primeiro trimestre do ano, nem sempre elas se concretizam ali até o final do ano, né? Muitas ficam só na imaginação ou no papelzinho ali, né? Então, qual que é o maior problema que a gente enfrenta muitas vezes nisso, né? Quando a gente fala de saúde da mulher, saúde íntima, autocuidado, né? Que hábitos a gente tem que incorporar no nosso dia a dia e que outros que a gente deve deixar mais para lá? A gente percebe que, assim, tem algumas mulheres que são muito assíduas, né, nesse acompanhamento ao longo do ano, e tem mulheres, pelo próprio fato de cuidado que a gente tem na sociedade, que a mulher acaba se delegando um pouco, se deixando para trás, assim, porque ela tem outras atividades de cuidado da família. Então, tem algumas mulheres que às vezes a gente recebe, assim, há 5 anos sem nenhum acompanhamento. Então, isso é importante, que a mulher tenha essa assiduidade e que também, se ela encontrou, né, se foi encontrado alguma alteração num desses exames, para que ela seja avaliada. Porque isso a gente também percebe, às vezes, um equívoco, né? Teve um exame alterado, mas eu não fiz nada com isso. Então, é super válido que a gente mantenha esse acompanhamento. Quando a gente fala em planejamento, é bem importante também, junto da ginecologista, entender qual o método contraceptivo mais adequado para aquela mulher e para aquele plano da família, né? Ter ou não filhos. Perfeito, a mulher passa, né, por uma fase da vida, né, a gente fazendo esse acompanhamento longo, o tipo de método contraceptivo, ele vai mudando ao longo da vida, né, assim, por conta das exigências que essa mulher vai tendo, tanto do ponto de vista
clínico, quanto também para ajudá-la nesse planejamento familiar. O que a gente tem hoje de um conceito super importante é que vale para todas as mulheres, a princípio, métodos de longo prazo, que permitem que essa mulher tenha muito mais eficácia contraceptiva e que dê para ela a oportunidade que ela tenha um planejamento familiar muito melhor, para ser o momento que ela desejou, tanto do ponto de vista clínico, quanto também emocional, quanto do ponto de vista de trabalho, né, de carreira, quanto também no planejamento daquela família. Então, esse planejamento familiar é fundamental. E é essa anamnese bem feita que vai nos dar subsídio para que a gente ajude essa mulher qual é o melhor método para ela. Na qualidade de vida, a gente fala muito, né, dos benefícios para o coração, por exemplo, da atividade física, de uma alimentação balanceada, mas no caso da saúde feminina, por exemplo, aliviar sintomas de TPM, manter o equilíbrio hormonal, tudo isso também é válido e importante, doutora. Exercício físico, acho que é um dos melhores tratamentos que a gente possa recomendar, né? Assim, a gente conseguiu entender com muitos estudos que fazer exercício físico vai ter uma redução de impacto, tanto de mortalidade de doenças cardiovasculares, quanto também diminuindo o risco de cânceres em geral, né, assim, e também é um fator super importante para tratamento de menopausa. Que isso é uma procura que a gente tem muito hoje, né, no consultório, tratamento para menopausa, e que fazer reposição hormonal é um dos pilares de tratamento, mas não é o único. Exercício físico ajuda, inclusive, a diminuir sintomatologia. Melhora as endorfinas, então essa mulher aí vai ter muito menos sintoma de TPM quando ela estiver no menacme, também vai diminuir sintomas menopausais durante os sintomas climatéricos, porque a gente diminuindo o nosso índice de gordura, a gente está diminuindo os hormônios circulantes ali que vão ser produzidos, e isso tem melhora da sintomatologia. Nessa busca, às vezes, por diminuir o índice de gordura, emagrecer, a gente recebe uma enxurrada, o algoritmo manda lá nas redes para a gente uma enxurrada de dietas e dicas, né, a seguir. E algumas a gente observa que são perigosas, né, doutor? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem dieta que é muito restritiva, que manda ali cortar completamente o carboidrato, comer, de repente, consumir um excesso de gordura ou de proteína, mais do que o corpo vai suportar. Qual que é o risco disso? Isso virou moda, né, Marcela? A gente tem dietas da moda, dietas extremamente restritivas. Quando a gente faz uma dieta, por exemplo, retirar carboidrato de forma grosseira mesmo. Meu corpo precisa ter energia, precisa ter uma fonte de energia. Então, se eu tiro o carboidrato, eu vou buscar outra fonte de energia. Ou vai ser gordura saturada, que vai cobrar um preço por isso. Então, principalmente com piora de colesterol, essa piora metabólica e toda essa consequência que a gente falou do colesterol. Ou eu vou sobrecarregar na proteína, porque eu preciso de caloria. E proteína em excesso também é um problema. Desde um problema se eu não consumir, ganho de peso, sobrecarga renal. Então existe meio que um vale assim de extremos são ruins na dieta. Fora que é muito difícil a gente se perpetuar, né, sustentar uma dieta muito restritiva. A gente faz 1 mês, 2 meses e a gente não persiste. Além de um outro ponto que é a questão de perda de peso rápida. Na maior parte das vezes, essa perda de peso acontece junto com perda de massa muscular. E massa muscular é nobre, a gente tem que preservar, né? Ao longo da nossa vida a gente tem uma tendência assim, a perder essa massa, a gente tem uma aceleração dessa perda, principalmente a partir dos 60 anos, vem junto com a questão da massa óssea, né? Tão importante para o homem, mas mais ainda para a mulher. Então aí a gente faz um elo, né? Uma alimentação saudável, uma atividade física. Então quando a gente está ali no consultório, a gente não cobra só, vamos fazer um pouco de cardio, tem que fazer um pouco de musculação, exercícios de força, a gente vai ganhar massa óssea, massa muscular, ou exercício cardio para ganhar capacidade mesmo. A gente sabe que hoje, uma coisa que a gente chama de VO2, né, que é a nossa capacidade do nosso organismo retirar o oxigênio ali máximo, diz muito sobre longevidade. Então a gente precisa fazer isso. A gente começa há um bom tempo já a falar aí que é importante a gente fazer exercício de mobilidade, alongamento, equilíbrio. Paciente jovem, adulto jovem, talvez não vai fazer tanta diferença, mas a gente tem que se programar para o futuro. Então, associar nessas dietas
balanceadas, dietas sustentáveis com uma boa atividade física é o caminho. Encontrar um equilíbrio, né? Sempre. Agora, atividade física, por exemplo, se a pessoa foi sedentária o ano passado inteiro, não fiz nada, e agora não posso me matricular numa maratona, né? Me inscrever e sair correndo aí. É preciso também fazer com uma certa cautela, para quem nunca fazia nada e agora vai começar, tem que ter uns cuidados. Com certeza, assim, eu não treinei em 2025, eu não vou virar atleta já no início de 2026, né? A gente tem que ter um bom preparo. Isso, o preparo físico, né, é uma coisa que é treinável, né? Então, primeiro de tudo, eu consigo fazer uma atividade física maior, então aí vem a importância dos sintomas, se estiverem presentes, uma boa avaliação, um eletro, uma ausculta, que é o exame físico. Bom, a partir do momento que eu estou liberado, eu vou começar a fazer essa atividade e vou fazer essa atividade gradual, respeitando meu limite, minha capacidade física. Então, o que a gente recomenda é, Hugo, eu posso fazer uma caminhada leve? Sim, isso é válido para todo mundo. Inclusive, isso é uma dúvida, né, do dia a dia do consultório. Olha, eu não fiz nenhum exame hoje. Eu posso já fazer uma caminhada, alguma coisa leve? Pode. A gente sabe que, a nível de populacional, eu vou ter mais saúde fazendo uma atividade física leve no paciente, claro que não tem nenhum sintoma, do que se eu for aguardar todos esses pacientes fazerem todos os exames. Mas eu vou fazer uma atividade física, vou começar. O ideal, o caminho correto é: passe para o seu médico, faça um bom check-up, comece aos poucos e vá ganhando ao longo do ano. Com metas realistas, né, doutora? Com metas realistas, porque eu acho que é imprescindível a gente dizer que a gente está falando exercício resistido, de força para as mulheres pós-menopausa, para melhorar a saúde óssea, mas qualquer exercício é melhor do que nada. Então comece, né? Acho que o mais importante para fazer essa poupança para a saúde aí do futuro é que comece algum exercício, que isso vá motivando com que as pacientes persistam, né? E muita gente não faz check-up, né? Tem medo de ir ao médico justamente pelo receio do que vai encontrar nesses exames ou nessa conversa com o médico, né? Que conselho você pode dar para essas pessoas? É muito comum, né? Não dá para se enganar, né? Falar, tá vendo? Por isso que eu não faço exames, porque eu encontro, né? Que procura, acha, né? Mas na verdade, a doença está ali, né? A gente não fazer essa rotina não vai mudar a presença dela. Uma hora ela vai se manifestar. Vai se manifestar, e esse é o grande problema, né? Como nós falamos, são doenças que na maior parte das vezes são silenciosas por anos, mas elas estão ali acometendo, obstruindo as artérias, sobrecarregando o coração, o rim, e no momento da apresentação já, por vezes, já é grave. Então, sim, não fuja por conta disso, né, por conta desse risco. Essas doenças, quando encontradas, existe um tratamento. Eu falo que a gente tem que estar um passo à frente da doença, né? Então, eu descobri algo, eu vou lá, vou tratar, vou fazer uma mudança de estilo de vida, eventualmente vou fazer algum tratamento farmacológico, que por vezes é necessário, mas eu vou prevenir, eu vou reduzir risco futuro. Essa é a grande palavra. E para a mulher que sempre prioriza a saúde e o cuidado dos outros e não olha para si e não cuida da própria saúde, o que você diria? Que a gente é o lembrete para que ela cuide de si própria. Eu acho que escolher cuidar de mulheres é estar ao lado delas a vida toda, né? Assim, inclusive em todos os momentos, né? O que eu falei, a gente acompanha muitas mulheres e a gente está vendo as modificações da vida dela, elas tendo filhos, aí a gente começa a acompanhar pacientes adolescentes também. Então eu acho que esse lembrete é para ela se colocar em primeiro lugar, né? Então a gente dá esse puxãozinho de orelha para lembrar dela se colocar em primeiro lugar. E muitas vezes a gente não começa um novo hábito, uma mudança ali na rotina, porque acha que vai ser muito difícil, que não vai dar conta. E acho que a dica que vocês deram hoje é muito interessante, porque é isso, começa devagar e segue, né? Porque daí continua. Sim, comece aos poucos, vai fazendo essa graduação, né? Consistência é melhor do que intensidade. Isso acho que é a mensagem assim, forte. Assim, comece, faça, você vai ganhar muito. Mesmo que seja fora um pouco daquelas metas que às vezes a gente ouve tanto isso na mídia, né? Eu preciso fazer 150 minutos de uma atividade aeróbica. Isso são números ideais. Mas se a gente fizer um pouco, a gente vai estar ganhando. Então, melhor do que nada sempre. Nosso tema hoje aqui é o check-up. O Veracruz tem um programa especial direcionado para isso? Sim, mas é um programa que vai começar agora. Foi um programa assim, cuidadosamente pensado. Em todos os detalhes mesmo, tanto da questão da dinâmica, da facilidade também para o paciente. E acho que o grande ponto é isso que a gente conversou no começo, da individualização, né? Ali do ponto de vista da saúde, né, cardiovascular, metabólica, no check-up a gente consegue saber o que aquele paciente precisa
E o check-up lá do Vera vai nos permitir direcionar o cuidado necessário. Então, eu vou fazer, claro, os exames fundamentais e vou conseguir direcionar. Olha, você precisa de um exame mais específico. A gente vai ter isso na disponibilidade. Então, assim, essas pacientes, né, assim, que eu vou falar em relação ao check-up ginecológico, elas fazem antes um questionário, que nesse questionário, ele é um questionário bem amplo, tentando entender, assim, tudo que ela já passou de vida, os hábitos, a alimentação, se ela tem fatores de risco, e aí essa paciente vai para os exames clássicos, né, obrigatórios para rastreamento, da mamografia, a coleta do Papa Nicolau, inclusive muito interessante que essa mudança do rastreamento do HPV, ela permitiu, nesse protocolo do Ministério da Saúde, a autocoleta. E nesse programa de rastreamento feminino, a paciente vai fazer a autocoleta do HPV em casa, na tranquilidade do seu lar, monitorada com a enfermagem que vai colher os exames de sangue, e aí vai chegar para nós o resultado. Então, ela vai precisar do ginecologista caso venha alterado, e aí a gente precisa demandar mais alguns outros exames. E um exame muito interessante que a gente colocou no check-up é junto com a densitometria para as pacientes que vão poder fazer, mas que pode ser feito a composição corporal. A composição corporal, ela avalia índice de massa magra, índice de massa gorda e índice de massa visceral, né, de gordura visceral, que aumenta risco cardiovascular. Então, esse foi um exame muito interessante que a gente colocou no check-up, assim, inovando, né, e isso vai dar um pontapé aí para várias ações. Acho que tem um ponto importante para a gente falar, assim, a conversa acaba direcionando mais para o risco cardiovascular, ginecológico, mas é um check-up que é completo, né? Então, se for um homem, se ele já tiver na idade necessária, vai ser a avaliação da parte urológica, né? A gente sabe que o câncer de próstata é uma doença extremamente frequente na população, então vai ter esse olhar para isso. O olhar saúde é um todo, né? É saúde física, é saúde emocional, então assim, a gente sabe que não é a saúde que precisa ser vista como um todo e não só a parte biológica. Então tem uma avaliação psicológica, vai ter avaliação nutricional, então trazendo essa questão da composição corporal. É um check-up muito completo para realmente trazer ali saúde para o paciente. E aí, dependendo do que aparece, um encaminhamento para o especialista, né? Muito interessante. Para a gente encerrar, eu vou perguntar aqui para os dois, qual é a principal mensagem, a principal promessa que vocês gostariam que quem nos acompanha fizesse na área da saúde para si mesmo? Eu acho que é comprometimento, né? Esse comprometimento com a sua saúde, a gente saber como que está o nosso corpo, saber quais doenças eu tenho, saber que eu preciso fazer um tratamento, me comprometer, eu vou comer melhor, eu vou realmente fazer uma atividade física. Isso que eu falei da prática ali do dia a dia, a gente vê um paciente que chegou no fim da linha, né, com infarto, com AVC, ele passou anos sem saber que ele estava hipertenso ou sabendo que ele estava diabético e não fez esse tratamento. Então acho que é comprometimento com a sua saúde. E a doutora? Eu acho que eu vou resumir assim em uma palavra, comece. Quando a gente começa, a gente consegue manter, né, e pensar em planejamento por metas. Comece com metas que sejam tranquilas de realizar e à medida que o tempo vai passando, a gente vai melhorando nossas metas aí. E comprometimento eu acho que cabe tanto para os pacientes quanto cabe para nós. A gente está muito comprometido para que a gente traga saúde para os pacientes. Então é isso, começar e ter um compromisso com você mesmo para seguir adiante. Doutora Andréia, muito obrigada pela presença aqui no VeraCast com tanta informação valiosa, viu? Eu agradeço muito, Marcela, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso, doutor Hugo, obrigada mais uma vez. Obrigado, Marcela, eu que agradeço. Foi ótimo recebê-los aqui, viu? Obrigada. E você, gostou do episódio? Então eu te peço para curtir, para comentar e compartilhar também com os seus. Esse aqui é o VeraCast, podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. A gente se encontra na próxima terça, às 8 da noite, hein? Até lá!